Aleluia. Amém, irmãos? Amém. A última ceia do ano, né? A última ceia do ano e você está aqui. Você sobreviveu. Amém? É motivo de alegria, é motivo de festa. Amém? Sentimos falta do nosso presbítero, ele está longe, não pôde estar aqui, né? Ele e sua esposa, por conta da dependência, a gente entende, né? Mas o importante é que você veio. Importante que nós viemos, importante que nós iremos participar junto dessa comunhão que agrada a Deus, amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo de número 43, amém? Isaías, capítulo de número 53, aleluia, Isaías 53, glória a Deus. Aleluia. Quem achou, diga amém. Versículo de número 1 a seguir. Aleluia. Glória a Deus. Maria, quando tiver com 20 anos, ela vai lembrar desse dia. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. Quem deu crédito a nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado no trabalho, e como um de quem os homens escondiam o rosto, e era desprezado. E não fizeram dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? Senhor, eu quero te agradecer por esta palavra. Senhor, em nome de Jesus, tu sabes que eu não sei pregar. Senhor, mas nos colocamos aqui, Senhor, na tua brecha para te pedir misericórdia, para te pedir força. Senhor, que o Senhor venha, Senhor, usar a nossa estrutura, para que aqueles que estão aqui presentes possam sair daqui edificados, possam sair daqui entendendo a tua palavra e glorificando o teu nome, em nome de Jesus. Amém, igreja? Irmãos, o profeta Isaías, após a morte do rei Uzias, ele pôde ser um instrumento para o povo daquela época e para nós nos dias de hoje. O profeta Isaías, quando Deus dava visão, ele via e profetizava aquilo que anos na frente, anos no futuro, aleluia, iria acontecer. Acredito eu que o profeta Isaías desejava ver, ouvir, sentir, viver o que nós vivemos e não viveu, mas foi um instrumento na mão do Senhor naquela época, e deixou registrado essa profecia que se cumpriu nos dias de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, interessante é que o inimigo das nossas almas, conhecido como Lúcifer, conhecido também como Satanás, conhecido também como o príncipe deste mundo, ele também tinha um objetivo. Sabe qual era o objetivo? Era fazer com que Jesus não chegasse até a cruz. E na ótica humana, ver um homem morrer da forma em que Jesus morreu, ver um homem passar o que Jesus passou, na ótica humana, nos dias atuais, era um perdedor. Mas no reino espiritual, Satanás sabia, ele não pode chegar até a cruz. Ele não pode chegar até a cruz. Ele não pode chegar até a cruz.
No livro de João, capítulo 1, versículo 1, vai dizer que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Deus era Jesus, Jesus era Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. No livro de Apocalipse, capítulo de número 13, versículo de número 8, vai dizer que o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Aleluia! Jesus Cristo não morreu. Irmãos, Jesus Cristo não morreu naquele dia, naquela cruz. Ele só veio de novo fazer aquilo que ele havia feito desde a fundação do século. Sabe por quê? Ele nos amou tanto, decidiu, falou, eu vou encarar a cruz. Aleluia. Irmãos, lá quando ele estava ali no lugar onde ele foi pego, ali no Monte das Oliveiras, quando ele foi preso ali, a Bíblia vai dizer que ele estava orando, e o seu suor se transformou em sangue. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas ele estava convicto, aleluia, que essa semente iria germinar, e nós estaríamos aqui para glorificar o seu nome. Aleluia, louvado seja Deus. Irmãos, o inimigo trabalhou de uma forma tão grande, quando ele ouviu do próprio Deus dizer que da mulher nasceria um que pisaria na sua cabeça, ele ficou em desespero. Irmãos, e nós vemos isso, nós vemos a fúria do inimigo para que Jesus Cristo não chegasse até a cruz, quando ele, personificado na pessoa de Faraó, dá ordem ao Egito dizendo: mata todo menino homem, todos os hebreus mata. Porque Satanás, ele sabia que a palavra de Deus, ele sabe que a palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é poderosa, e ele não sabia o dia e a hora e o tempo e a estação, o mês, ele não sabia, mas, aleluia, porque ele não estava mais na atmosfera, ele não estava mais compartilhando dos mistérios de Deus, dos mistérios ocultos de Deus, das coisas de Deus, e agora ele fica desesperado, porque sabe que o seu fim já está à porta. Talvez ele pensou naquela época, estou conjecturando, eu estou imaginando, eu estou tentando entrar na mente do inimigo, ele pensando, olha, vai ser agora, o Salvador do mundo, ele vai nascer agora aqui no Egito. O povo cresceu, o povo entrou com 70, agora tem milhares, eu vou dar um jeito agora de assoprar no ouvido de Faraó, mata todos os homens. Mas fica um, que marcou a história, chamado Moisés. E eu fico a imaginar lá no céu, Deus pensando assim: quem enviarei? Quem eu enviar? Tem que ser alguém realmente que tenha muita fé. Talvez nessa época Abraão já tinha morrido. Talvez Abraão se levanta e diz: Senhor, tu já me conhece. Deus fala: não, tu mentiu para o rei do Egito. Talvez Deus vai ser lá no céu, irmão, na atmosfera. Nesse momento, acredito eu que eu estou conjecturando, eu estou imaginando com meus botões, aleluia, Deus imaginando assim: olha, eu tenho que mandar para a terra, eu tenho que mandar, tem que ser libertador. Aí Moisés, na presença dele, fala: Senhor, lá na terra o Senhor viu a disposição em que eu estava. Senhor, não, eu mandei você falar e você bateu na rocha. Não serve. Jacó, Senhor, Jacó, você mentiu para o teu irmão. Não serve. E aparece Jesus, irmãos, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Agora o projeto no céu está sendo traçado. O projeto no céu já foi fundamentado aqui na fundação do século, na criação de todas as coisas, já foi concretizado. Agora o projeto vem do céu para a terra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas o inimigo ainda não para. Irmãos, a gente lembra muito bem da história quando Amã, que era amigo do rei, Amã era fechado com o rei, Amã era pessoa de confiança do rei. Amã desejava, quando os hebreus, em especial, especificamente Mardoqueu, passava, o desejo de Amã era com que Mardoqueu se prostrasse diante dele. Até o dia em que chegaram até o ouvido de Amã e falaram: olha, tem um hebreu aí, tem um judeu aí que ele não se prostra diante de você, porque para dar notícia ruim sempre tem alguém.
E aí Amã agora passa a observar, e Mardoqueu de pé, porque Mardoqueu sabia que só o seu Deus deveria prostrar, só o seu Deus deveria adorar. E nos conta a história, irmãos, agora que Satanás fala, já sei que eu vou usar nessa época. Na época lá no Egito não foi, agora eu vou usar nessa época aqui, com certeza é nessa época, é aqui na Babilônia, o povo é abençoado aqui, na Síria, na Babilônia aqui, agora ele vai assoprar no ouvido de Amã. Amã agora consegue ludibriar o rei, ao ponto de convencer o rei de que havia um povo ali que estava confrontando o rei. Nós conhecemos a história, e diz a história que agora o rei dá o anel ao rei, dá toda a autoridade para Amã fazer o que deve ser feito. E nós conhecemos muito bem a história. Amã agora planeja matar, destruir todos os judeus, todos os israelitas, todos os hebreus daquela época ali. E agora nos conta a história que o povo luta, a rainha está lá intercedendo, a rainha também fazia parte, aleluia, dos hebreus ali, dos judeus, aleluia, e ela intercede. E agora o rei dá a oportunidade daquele povo lutar, e o povo de Israel não é destruído, o projeto ainda continua. Nos conta a história agora que chega Herodes manda matar as crianças a partir de 2 anos, com medo, tentando bloquear a vinda do Messias. O inimigo sempre lutou, irmãos, para que Jesus Cristo não chegasse à cruz. E nos dias de hoje, jamais. Nos dias de hoje, jamais. Tentando destruir Israel. Mas a promessa é verdadeira. A promessa ainda está de pé. E nós vemos uma pergunta logo no primeiro versículo do capítulo de Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação? O Filho do Homem agora desce na terra. O Verbo agora se fez carne e habita entre nós. E nos conta a história que Jesus Cristo, aleluia, certa feita, chega na sinagoga, e é dada a oportunidade para Jesus para ler as Escrituras. Jesus Cristo, acredito eu, que sobe em determinada altura, fica em uma posição de destaque, como estou aqui nesse momento, diante dos irmãos, e ele começa lendo o livro de Isaías. Olha só, Isaías agora ficou no passado. Outrora Isaías estava no presente profetizando Jesus. Isaías morre, agora no presente está Jesus, lendo o livro daquele que ficou para o passado, que foi Isaías. E ele lê aquele trecho que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, aleluia, porque o Senhor me ungiu, aleluia, para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vida aos cegos, de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. E ao finalizar, irmão, essa leitura, ele fala, olha, ele fecha o livro, e está todo mundo atento, pensando que ele vai fazer uma pregação assim expansiva. Ele fala: hoje se cumpre essa escritura. Irmãos, eu imagino como é que fica aquele povo, olhando para um homem feito ali de carne e osso, né? Um homem aparentemente normal, um homem simples. Nós conhecíamos o endereço dele. Como é que esse homem fala que se cumpre? Ele está se fazendo filho de Deus, mas era o próprio Deus. Aleluia. Quem deu crédito à nossa pregação? Aleluia, aleluia. A quem foi manifestado o braço do Senhor? Aleluia. Certa feita Jesus Cristo chega em Cafarnaum, e a notícia é que Jesus estava em Cafarnaum, e nos conta a história que agora 4 homens encontram um paralítico ali, com muita fé nos seus olhos, com muita fé no seu coração, e nos conta a história que aqueles 4 homens pegam ali, cada um em cada lado, e tenta entrar pela janela e não consegue, tenta entrar pela porta e não consegue, tenta entrar pelo fundo e não consegue, porque a multidão era grande. E nos conta a história que agora, aleluia, aqueles homens decidem subir no telhado, abrir o telhado para descer aquele paralítico. Jesus chega naquele momento, está pregando ali, está falando. Naquele momento, quando Jesus Cristo, ele vê aquele paralítico descendo, ele para tudo e fala: filho, perdoados são os teus pecados.
Oh, irmãos, perdoados estão os teus pecados. Aleluia. Mas tinha alguns escribas ali, estava de longe, porque, irmão, tem gente, existe na multidão, tem gente que vai para receber, vai para ver, vai para criticar, aleluia, vai para ouvir, aleluia, né? E ali também tem o grupo dos críticos, e ele no seu coração ali falou assim: olha, quem pode perdoar pecados senão Deus? Aí Jesus, ele sente na sua alma e ouve dentro do seu espírito essa murmuração e fala: olha, para que saiba que o Filho do Homem tem poder nos céus e na terra, paralítico, pega a tua cama e anda e vai para casa. Mas observa que primeiro Jesus Cristo queria curar, Jesus Cristo queria curar a alma daquele homem, Jesus Cristo queria salvar aquele homem para depois restaurar a sua saúde. Louvado seja o nome do Senhor, porque a maior preocupação do Senhor é o espiritual. Aleluia. Versículo 3 vai dizer: era desprezado e rejeitado dos homens, homem de dores, experimentado em trabalho. Aleluia. Aleluia. Era aquela pessoa que quem passava virava o rosto porque não tinha beleza nenhuma. Aleluia. A Bíblia vai dizer que saiu Jesus ali e foi para a sua terra. Aleluia. Chegando lá, as pessoas ficavam maravilhadas, porque dos milagres que ele fazia, aleluia, das palavras que ele dizia, palavras de sabedoria, ficaram maravilhadas com aquilo. Marcos capítulo 6, versículo 1 a seguir, e vai dizer que alguém se levanta e fala: de onde vem tanta sabedoria? Porventura esse homem aí não é o filho de José, de Maria, não habita entre nós os seus pais? Jesus era desprezado, irmãos. Jesus era um homem desprezado. Haja vista que anos depois na frente, levantou-se pessoas dizendo que era alguma coisa e não era nada. As pessoas naquela época estavam vivendo como nos dias de hoje. As pessoas estavam escaldadas, as pessoas não confiavam mais em ninguém, a fé do povo havia ido embora. E agora vem um homem chamado Jesus, filho de um carpinteiro. Aleluia. Jesus foi desprezado pelos homens. Jesus não foi querido em muitos lugares. Versículo 5 vai dizer que ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Aleluia, pelas suas pisaduras somos sarados. A Bíblia vai, João capítulo 18, Jesus foi interrogado ali pelos sacerdotes, procurando saber dos seus discípulos, procurando saber da sua doutrina. E Jesus falou assim: olha, todo o tempo eu estou pregando abertamente na sinagoga. Pergunta para ele o que eu falo. Eu não tenho falado nada em oculto, não tenho falado nada escondido, eu tenho falado expostamente. Eu tenho falado expostamente. E nos conta a história, irmãos, que um dos soldados que estava ali dá uma bofetada no rosto de Jesus, dá um tapa no rosto de Jesus. É assim que você responde para o sumo sacerdote? Um homem que foi rejeitado, um homem que foi bofeteado, bateram no rosto de Jesus. Quer matar um homem? Mate, mas não bata no rosto de um homem. E Jesus passou por isso, recebeu uma bofetada. Todos nós andávamos desarraigados como ovelha, perdido como ovelhas, cada um desviava-se pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Irmão, nós estávamos perdidos, nós estávamos a passos largos para irmos para o inferno. Ainda dizia que Deus era com a gente. Não, Deus vai dar tudo certo, Deus está comigo. Vai a passos largos fazer o mal, e achava ainda que Deus estava com ele, porque o inimigo sabe como enganar, o inimigo sabe como confundir. No livro de Éfeso capítulo 2, versículo 1 ao 3 vai dizer: antigamente porém desobedecido a Deus, e por terem cometido pecado, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço,
O espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles, vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queria. Assim porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Irmãos, nós estávamos indo de encontro à ira de Deus. Irmãos, esses dias, vindo para a igreja, Yasmin descendo a ladeira, ela desceu rápido e caiu e machucou o joelho, saiu sangue. E na hora eu fiquei muito irado, eu fiquei muito nervoso na hora, porque por ter visto ela cair na minha frente ali, ralado o joelho, quase quebrava a testa. E naquela hora eu fiquei muito chateado, porque eu tenho ensinado a ela que a desobediência causa dor. Eu tenho ensinado a ela constantemente que a desobediência causa dor. E naquela hora eu precisava agora partir da teoria para a prática. Você não sabe o quanto foi difícil para mim. Eu poderia ter voltado para casa naquela hora, eu poderia ter deixado de vir para a igreja. Eu falei, eu vou para a igreja. Mas é necessário que até ela chegar lá, ela precisa sentir a dor da desobediência. E nós estávamos caminhando para isso. E Jesus Cristo falou, pai, eu vou cair, eu vou me ralar, eu vou me rasgar, eu vou morrer por ele, por ela. Eu sei que ela é desobediente, eu sei que ele é pecador, eu sei que ele não merece, ele merece morte, é inferno, é fogo, mas eu vou morrer por ele. Imagine Deus falando, tem certeza, filho? Tem certeza? Vai ser rápido, não vai doer. Eu estou conjecturando, eu estou imaginando Deus falando, vai ser rápido, eu só vou desfazer aquilo que eu construí, acabou. Não, pai, eu vou morrer. E olha, pai, vai nascer filho, vai nascer pessoa de atitude, vai nascer pessoa de caráter. Olha, pai, na minha morte vai nascer adoradores do Senhor. Aleluia. Ele se fez maldito, ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Oh, aleluia. Como o cordeiro que é levado ao matadouro, e como ovelha que é muda perante o seu tosqueador, e assim ele não abriu a sua boca. Irmão, esse Jesus que ora prego, certa feita o inimigo fala assim, olha, se prostra e me adora. Só se prostra, porque tu se prostrando anula tudo. Tu se prostrando, tu não vai chegar até a cruz. Para trás de mim, Satanás. Só Deus. Eu tenho um alvo. Irmãos, imagine Deus naquela época, Jesus Cristo naquela época, vendo a gente aqui, assistindo a gente aqui. Irmãos, eu estou falando de um Deus que o passado e o presente para ele é a mesma coisa. Eu estou falando de um Deus que pode chegar lá no passado, pode voltar, meu Deus, e no futuro, para ele não faz diferença. Aleluia. 1000 anos para Deus é como se fosse um dia é como se fosse 1000 anos. Aleluia. Nos conta a história no livro de João, capítulo 19. Nessa época pegaram Jesus, nós conhecemos muito bem a história. Levaram Jesus até Pilatos. Numa dessas vezes que é levado até o sacerdote, fala bem assim: tu sabes que eu não tenho poder para te prender, para te soltar, para fazer acontecer, para fazer o que deseja o meu coração. Em outras palavras, Jesus fala assim: olha, está tudo sob controle. Está tudo sob controle. Nem o poder tu terias sobre mim se do céu não fosse te dado. Eu estou indo de encontro ao meu propósito. Eu estou marchando de encontro. Nem um passo eu vou dar atrás. Irmãos, e o inferno desesperado. Os demônios desesperados, porque Jesus Cristo em momento algum desejava retroceder. E a Bíblia vai nos dizer que Pilatos, ele manda com que os soldados dessem uma surra em Jesus. E nos conta a história que após Jesus Cristo ter apanhado, ele coloca uma coroa, traz Jesus para ser humilhado diante daquela multidão e fala: olha aí o teu rei. O povo: crucifica-o, crucifica-o. Pilatos volta de novo com Jesus e fala: homem, aleluia,
Aleluia. Ora, Pilatos, quando ouviu estas palavras, mais atemorizado ficou. E outra vez, no petróleo, perguntou a Jesus: de onde és? De onde você é? Quem é você? Você é rei? De onde é o teu reino? Ele fala: meu reino não é deste mundo. Ainda deixou escapulir algumas pérolas. O meu reino não é deste mundo, porque se meu reino fosse desse mundo, meu pai mandaria anjos. Aleluia. Deixa acontecer naturalmente. Deixa Deus estar no controle. Deixa acontecer, aleluia. E vai dizer que Jesus não respondeu. Jesus não abriu a sua boca. Oh, glória a Deus. E deram-lhe, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, e deram bofetada. Deram uma surra em Jesus. E agora leva Jesus para ser crucificado. E há quem diga aos estudiosos que era vergonhoso para os judeus ficarem despidos. Tirar a roupa de um judeu, mostrar o corpo dele despido, era um sinônimo de vergonha, era um sinônimo de humilhação. E despiram Jesus Cristo, sortearam, nós conhecemos a história, sortearam a roupa de Jesus Cristo. E agora Jesus Cristo vai caminhando com aquela cruz pesada, aleluia, nas ruas de Jerusalém. Talvez para algumas pessoas ali vai mais um, e para outros sabia que ali vai o rei dos judeus, aleluia, vai o rei dos reis, aleluia. Para alguns ali perdeu aí, ó, nos dias atuais, pastor, tem que saber onde está entrando. E Jesus sabia onde ele ia sair, aleluia. Ele sabia onde estava entrando, também sabia onde ele ia sair, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E é levado, assim como um cordeiro foi levado. No passado, irmãos, estou finalizando. No passado, para oferecer um sacrifício pelo pecado do homem, a pessoa deveria trazer ali um dos animais, um cordeiro, uma rolinha, né? Um bicho para ser sacrificado ali diante do sacerdote. O próprio Jesus Cristo se deu para ser morto, para ser crucificado. Ele se desfez de todo o senhorio de Deus, de glória. Ele se despiu de toda a sua glória, se tornando um homem para morrer morte de cruz. Aleluia. A Bíblia vai nos dizer que ele se fez maldito por nós, para que hoje fôssemos abençoados pela sua presença. Louvado seja Deus. E talvez alguém olhando para aquela cruz achou que Jesus havia perdido. Ao terceiro dia agora ele ressuscita. E no meio de vários versículos, no meio de vários capítulos, a diaconisa Raiane poderia falar outro versículo, outro texto, né? Mas o versículo que ela falou aqui no livro de Atos, Lucas, capítulo 24, aleluia, versículo 25, vai dizer que aqueles dois homens estavam indo de caminho em Emaús, preocupado, triste, de que, meu Deus, o tempo que nós perdemos, né, acompanhando Jesus, né? Eu estou conjecturando aqueles homens talvez lamentando a morte de Jesus. E ao terceiro dia, aleluia, Jesus ele ressuscita. E nos conta a história que Jesus aparece para aquele homem e fala: ei, não está escrito aleluia, não está escrito que deveria sofrer, aleluia, desde o tempo de Moisés, aleluia. Então ele disse: ó nécio, ó tardio de coração, aleluia. Então ele disse: ó nécio, ó tardo de coração, para crer de tudo que os profetas disseram. Porventura não importa que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhe que ele se achava em todas as escrituras. Estava escrito, irmãos, que Jesus precisava passar por tudo aquilo, aleluia. E quando Satanás viu Jesus pregado naquela cruz, quando ele viu Jesus ali, Pai, está tudo consumado, ele sabia que perdeu. O inimigo, irmãos, perdeu. O inimigo, além de perder, nos perdeu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E à noite desse dia se faz necessário lembrarmos do sacrifício de Cristo na cruz. Ele morreu por nós,
Nós ainda estávamos no pecado, no lamaçal do pecado, vai dizer o salmista. Aleluia, mas ele não olhou o estado em que estávamos, mas mesmo assim decidiu morrer por nós, nós ainda sendo pecadores. Amém? Por isso devemos agradecer a Deus, que Ele não abriu mão de nós. E Ele já viu os teus erros, Ele já viu os teus pecados, Ele já viu as tuas falhas, mas mesmo assim morreu e ressuscitou, acreditando que haveria mudança para a tua vida. Acreditando que se você conhecesse a sua história, acreditando que se você conhecesse a sua vida, você poderia viver a vida dele na tua vida e ser um vencedor, e ser uma vencedora. Amém? E que Deus possa falar mais forte, irmãos, ao teu coração. Aleluia, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, aleluia, da casa de Herodes até o Gólgota, nós somos sarados. Amém? A nossa alma foi sarada. Hoje nós temos a certeza e uma convicção de que existe um Deus, de que existe um céu. Aleluia. E nós viveremos eternamente, porque nós escolhemos a melhor parte. Foi estar aqui na sua presença, na sua casa, adorando o seu nome. Amém, pastor? Que Deus abençoe a vida dos irmãos e o pastor para fazer a conclusão, em nome de Jesus, e nos dá a ceia. Amém, pastor? Glória a Deus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amados irmãos,